relato de projeção astral, São Paulo, 2/11/2000. Bom, vamos relatar desde o começo, né? Eu fui deitar mais ou menos às 11 horas e eu não estava me sentindo muito bem, eu estava um pouco cansado, estava com um pouco de dor de cabeça também, né? Então, o que aconteceu é que eu deitei, né? Eu até tomei um AS, né, para não ficar sofrendo tanto, né? E eu apaguei imediatamente após deitar. Eu percebi que havia muitas consciências no quarto, né? Essas consciências eram consciências que eu não conseguia visualizar direito quem éramos, e eu comecei a exteriorizar energia, muita energia. Então eu sentia como se eu estivesse flutuando, né, preso pelos pés ainda ao corpo físico, e eu jogava muita energia. Eu sentia que essas consciências tentavam de alguma forma me travar, né? E eu comecei a acelerar o máximo que eu podia, e chegou um momento que aconteceu uma coisa que foi muito engraçada. Eu falei, nossa, essa turma tá muito sem noção, né? Na verdade. Aí eu comecei a acelerar muito, jogar energia para todos os lados, e eu comecei a subir num rodopio. Eu comecei a produzir um rodopio, como se fosse um rodopio de libertação, sabe? Uma coisa mais ou menos assim. E quando eu estava fazendo isso, eu ouvi primeiro um estalo muito forte, né? Que imediatamente eu entendi que eu tinha desconectado alguma consciência, né, de mim. Daí outro estalo, depois mais um estalo, que seria o terceiro estalo, e de repente um disparo sequencial de vários estalos, né? E aí eu senti um estado de liberdade muito alto, né? E fiquei flutuando perto do teto, né? E olhando em volta. E aí eu continuei exteriorizando. E eu atravessei o telhado, né? E já me sentia aliviado, eu sentia que o meu corpo estava aliviado também, né? Eu falei, bom, agora eu vou fazer minha assistência espiritual, depois eu vou refletir por que isso aconteceu, né? E eu saí para fazer assistência espiritual. No momento em que eu saí do local onde eu estava, eu percebia que eu estava deixando um rastro. Eu não estava olhando para trás, eu estava me deslocando, mas eu senti que eu estava deixando um rastro luminoso, né? Eu acreditei na hora que era por conta do trabalho energético que eu fiz, que foi muito intenso, né? Mas eu sentia que era como se eu fosse um cometa, né? Aquele rabo energético ficando, e eu me deslocando, e fui até uma localidade onde eu iria prestar assistência espiritual. Esse local onde eu ia prestar assistência era, na verdade, um local de espiritualidade, né? Um local, eu tenho que falar, né? Porque foi isso que aconteceu, era um centro espírita, e havia lá uma pessoa que já tinha me contatado, e eu fui exatamente para isso, né? Ela já tinha, em corpo físico, né, conversado comigo que ela precisava de ajuda e tudo mais, e se eu pudesse fazer alguma coisa. Então, essa assistência foi uma assistência ao nível de poder dizer para ela o que estava acontecendo. Só que quando eu cheguei lá, a quantidade de consciências espirituais que estavam desorientadas, desorganizadas, era muita. E eu fiquei observando a pessoa a uma certa distância e falei, não vou ter condições de fazer essa assistência, porque ela está no meio do... Né, é muito barulho energético para você conseguir passar qualquer impressão que seja, qualquer intuição, né, ou tentar transmitir alguma coisa para a pessoa. Então, eu fiquei observando aquilo por alguns segundos, e aí eu me retirei do local. Me retirei do local, e aí fui fazer a minha assistência, que eu faço todos os dias, né, e que já é uma coisa que é minha rotina, né. Então,
me reuni com os amparadores espirituais, né? E aí nós fomos fazer um trabalho que é o trabalho de desencarne, né? Desencarne e nascimento. Então, é um trabalho que eu vou explicar melhor, porque eu acho que ele traz muita riqueza de conhecimento espiritual, né? E eu fui fazer esse trabalho, então foram vários desencarnes e um nascimento apenas, né? Depois disso, eu retornei para o meu corpo físico, né? Eu já retornei com muito cuidado, fazendo muita exteriorização de energia, né? E quando eu voltei, não tinha mais nenhuma consciência lá daquele tipo que eu tinha encontrado quando eu fui sair do corpo. Então, foi uma coisa bem forte para mim, porque ao entrar no corpo, eu fui fazer minhas anotações e o meu corpo estava, eu me sentia muito livre, né? É como se não houvesse nenhuma pendência, não houvesse nada. Estava tudo muito bem, estava muita felicidade. E eu falei, deixa eu aproveitar isso, fazer as minhas anotações, e aí eu coloquei os detalhes das assistências de desencarne, né? E do nascimento, que são assistências que eu posso relatar, vou relatando, né? Muita informação, e eu sei que eu não consigo dar conta, né, de passar cada detalhe, senão eu ficaria aqui 1 hora falando de um relato que eu gostaria que fosse depois pormenorizado, né, mas trazendo para todos uma bagagem de conhecimento e recursos de entendimento da projeção astral, né. Foi isso que aconteceu. O nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com e você pode nos ajudar adquirindo os nossos CDs, né? O CD, por exemplo, de projeção astral, é um CD que você vai ver muita coisa sobre a projeção astral. Aliás, nós temos muitos CDs sobre espiritualidade e comportamento que vão ser interessantes. Hoje eu não vou mostrar nenhum porque eu não estou com eles aqui em mãos, mas eu agradeço a você e a gente se encontra no próximo relato de projeção astral.